uma região do oceano onde navios e aviões desaparecem misteriosamente sem deixar rastros, é uma imagem que muitas pessoas têm do Triângulo das Bermudas. Uma área do Oceano Atlântico delimitada por 3 pontos principais, envolvendo Miami na Flórida, Bermuda e San Juan em Porto Rico. Cobrindo aproximadamente 1 milhão de quilômetros quadrados, o Triângulo das Bermudas tem sido tema de inúmeras histórias e teorias de conspiração ao longo dos anos. Mas a história do Triângulo das Bermudas começou a ganhar atenção no início do século XX, mas foi massivamente difundida durante a década de 1940 e 1950, quando a região realmente se tornou conhecida como um lugar de mistério e perigo. Relatos de desaparecimentos inexplicáveis de navios e aviões aumentaram o fascínio pelo local e o Triângulo da Bermuda se tornou sinônimo de fenômenos estranhos e acontecimentos sobrenaturais. E esse local é uma das áreas mais movimentadas do mundo para o tráfego marítimo e aéreo, com milhares de navios e aviões cruzando a região todos os anos. E isso levanta uma questão: por que tantos veículos desaparecem nessa área específica? Será que existe algo sinistro acontecendo no Triângulo das Bermudas? Ou os desaparecimentos podem ser explicados por fatores mundanos e compreensíveis? Ao longo dos anos, várias teorias foram propostas para explicar os desaparecimentos. Algumas pessoas acreditam que a região é um portal para outra dimensão, enquanto outras afirmam que é um campo magnético poderoso que afeta os sistemas de navegação dos navios e aviões. Há também aqueles que defendem a ideia de que o Triângulo das Bermudas é o lar de tecnologia extraterrestre avançada, que abduz ou destrói os veículos que passam por ela. E hoje, vamos contar algumas histórias de desaparecimentos que levaram essa região a ser conhecida dessa maneira. Voo 19. A tarde do dia 5 de dezembro de 1945 parecia ser apenas mais um dia comum para os cadetes que participavam do último treinamento antes de sua formatura. 5 aviões Grumman TBF Avenger decolaram da base aeronaval de Fort Lauderdale, no sul da Flórida, para uma missão de treinamento no mar. O objetivo do treinamento era simular um ataque com torpedos e retornar à base. Os aviões eram tripulados por 14 homens no total. Cada aeronave conduziam 3 homens, sendo um piloto, um radiooperador e um artilheiro, e apenas uma dessas aeronaves conduzia apenas um piloto e um artilheiro. E eles eram jovens e inexperientes, mas entusiasmados com a missão que estavam prestes a realizar. A esquadrilha cruzou os céus, deixando para trás a costa e se aventurando pelo vasto oceano. Naquele momento, o sol brilhava forte, mas a brisa do mar mantinha as temperaturas agradáveis, e o treinamento começou como planejado, e os cadetes executaram as manobras com precisão, sentindo-se confiantes e satisfeitos com seu desempenho, mas algo estranho começou a acontecer. A comunicação entre as aeronaves e a base se tornou cada vez mais difícil, com as vozes se tornando mais distorcidas e incompreensíveis. Os cadetes tentaram navegar de volta para a base, mas a bússola de um dos aviões aparentemente estava falhando, e eles não conseguiam determinar a direção correta. Com o passar do tempo, a situação se tornou cada vez mais tensa. O sol começou a se pôr e a escuridão da noite começou a tomar conta do céu. Os cadetes, percebendo que estavam perdidos, estavam sem saber para onde ir, quando as condições climáticas também começaram a piorar, com ventos fortes e ondas agitadas. Desaparecimento. 90 minutos depois da decolagem, o capitão e comandante da operação, Charles Carroll Taylor, conseguiu se comunicar com a base e dizer que algo estava errado, e sua voz soava confusa e tensa, com ele admitindo que estavam perdidos sem saber onde estavam. Não voamos muito em linha reta antes de virar. Há quanto tempo estamos indo nesta direção? As vozes dos outros cadetes podiam ser ouvidas ao fundo, todas elas igualmente confusas e preocupadas. As tentativas de comunicação entre os aviões e a base foram cada vez mais frustrantes, com as vozes se tornando cada vez mais distorcidas e incompreensíveis. Foi registrada ainda uma conversa por rádio entre o comandante Taylor e outro piloto da Marinha, o tenente Robert F. Cox, um instrutor de voo sênior que estava voando próximo e não fazia parte da operação. Taylor pediu ajuda ao tenente Cox, mas mesmo ele
não conseguiu determinar a localização exata do esquadrão. Buscas. A situação se tornou ainda mais tensa quando a comunicação do voo 19 foi completamente perdida e ninguém sabia onde os cadetes estavam ou o que tinha acontecido com eles. As equipes de busca e resgate foram mobilizadas, mas as condições climáticas terríveis tornaram a busca quase impossível. O último contato do voo 19 foi às 7h04 da noite, quando o Tenente Cox ainda conseguiu contato com o esquadrão, e naquele momento ele tentava localizar o esquadrão, mas a base recomendou que ele abandonasse a área. A busca pelo voo 19 envolveram muitos esforços e recursos, incluindo o envio de um hidroavião modelo PBM Mariner com uma tripulação de 13 homens ao local onde houve o último contato da tripulação. A aeronave de resgate foi enviada para tentar localizar e resgatar os cadetes perdidos, mas infelizmente também desapareceu. Menos de meia hora depois da decolagem, PBM Mariner avisou a torre que estavam se aproximando da última posição conhecida do voo 19. Depois de enviar um relatório de posição, não houve mais nenhuma comunicação com a torre e com o avião de resgate. Novas buscas. Os dois desaparecimentos mobilizaram uma das maiores operações de busca e resgate da história da Marinha, com centenas de navios e aviões sendo colocados em operação, incluindo 248 aviões e 18 navios da Marinha. Navios mercantes também participaram das buscas, com muitos oficiais da Marinha envolvidos nas operações. As buscas cobriram uma área impressionante de mais de 520 mil quilômetros quadrados do Oceano Atlântico e do Golfo México. A operação envolveu uma busca incansável por destroços, com muitos aviões voando em baixas altitudes para tentar localizar qualquer sinal do voo 19. As operações de busca e resgate continuaram por vários dias, mas nada foi encontrado. Teorias. O mistério que envolveu o voo 19 permanece até hoje, e muitas teorias foram propostas ao longo dos anos. Em uma delas, envolve a presença de gás metano no fundo do oceano, na região do Triângulo das Bermudas, e que, de acordo com o geólogo da USP, Carlos José Arcanjo, o gás pode provocar explosões ao atingir a atmosfera da Terra. O metano, uma forma bruta do gás de cozinha, pode entrar em combustão com a faísca do motor de um avião, além de diminuir a densidade da água ao redor de um barco, o fazendo-o afundar. Além disso, pesquisadores da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, descobriram um padrão anormal nas nuvens que se formam e sobrevoam a região do Triângulo das Bermudas. O formato dessas nuvens é geometricamente hexagonal, e os cientistas compararam sua atuação com a de uma bomba aérea. Embora não esteja claro como ou por que essas nuvens se formam dessa maneira, muitos acreditam que elas possam ser responsáveis pelo desaparecimento de muitos navios e aviões na região. Essas teorias, no entanto, continuam sendo apenas especulações. Star Ariel. Em 17 de janeiro de 1949, o Star Ariel estava aguardando instruções de voo no campo de Kingley, em Bermudas, sem passageiros. Enquanto isso, o outro avião chamado Star Lion sofreu uma falha do motor ao se aproximar de Bermudas, mas pousou sem incidentes. E por causa disso, o Star Ariel foi rapidamente pressionado para levar os passageiros do Star Lion para o destino final, em Kingston, na Jamaica. E quando o Star Ariel decolou às 8h41 da manhã com 7 tripulantes e 13 passageiros, as condições climáticas eram excelentes e o piloto decidiu pôr o voo em alta altitude para aproveitar as boas condições. Cerca de 1 hora após a decolagem, o piloto entrou em contato com a torre em Kingston através do rádio, para informar sua posição e tempo estimado de chegada. E ele também mencionou a altitude e a visibilidade do voo, além de confirmar o controle de tráfego aéreo. Em seguida, o piloto mudou para uma nova frequência de rádio para continuar a comunicação com a torre de controle. Depois da última comunicação com o Star Ariel, não houve mais mensagens recebidas da aeronave. Buscas. As buscas pelo avião começaram com outras aeronaves e navios, incluindo a da Marinha dos Estados Unidos, com a área de busca sendo ampliada ao longo dos dias seguintes. Mas nenhum sinal do avião ou destroços foram encontrados, e a busca
foi abandonada após vários dias de busca intensiva. Investigações. Um representante do chefe do departamento de acidentes viajou para Bermuda um dia após o desaparecimento do Star Ariel, quando foi descoberto que não havia más condições climáticas no dia do voo e nenhum relato de turbulência. No entanto, houve problemas de comunicação no dia, com interferências de estática e blackout nas comunicações de algumas aeronaves. Esses problemas duraram exatamente o tempo em que o Star Ariel estaria no ar. Eles também investigaram o fato do piloto ter alterado a frequência para Kingston cedo demais, e foi considerado possível que uma transmissão de emergência não fosse ouvida dada a distância do avião de Kingston, pois foi observado que o avião não transmitiu na frequência designada apesar de ter autorização para trocar de frequência. Conclusão. Em 21 de dezembro de 1949, foi divulgado o relatório oficial da investigação sobre o desaparecimento do Star Ariel. O chefe do inquérito afirmou que, por falta de evidências, a causa do acidente é desconhecida. Teorias. Abduções extraterrestres. Uma das mais extraordinárias teorias sugere que o desaparecimento no Triângulo das Bermudas são resultado de abduções extraterrestres. Segundo essa teoria, os extraterrestres utilizam essa área para abduzir humanos e estudá-los. Fenômenos naturais. Algumas pessoas acreditam que o desaparecimento no Triângulo das Bermudas são causados por fenômenos naturais, como furacões, maremotos ou correntes oceânicas. Vórtices. A teoria do vórtice sugere que existe um campo magnético na região que é capaz de criar vórtices, causando o desaparecimento de navios e aviões. Falhas geológicas. Essa teoria defende que as falhas geológicas na região podem ser responsáveis pelos desaparecimentos, e acredita-se que essas falhas possam provocar a emissão de gases tóxicos que afetam os sistemas de navegação. Atividades paranormais. Alguns acreditam que os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas são resultados de atividades paranormais como fantasmas ou forças sobrenaturais. Mas explicações racionais e científicas sugerem que a maioria dos desaparecimentos ocorridos podem ser explicadas por causas naturais e humanas, tais como erros de navegação, condições climáticas adversas, falhas mecânicas e incêndios a bordo. Além disso, muitas das histórias de desaparecimentos que circulam sobre a área podem ser exageradas ou até mesmo falsas. Embora ainda haja muitas perguntas sem respostas sobre a região, a maioria dos pesquisadores concorda que não há nada de misterioso ou sobrenatural ocorrendo no Triângulo das Bermudas, pois análises estatísticas mostram que a taxa de acidentes no Triângulo das Bermudas não é significativamente maior do que em outras áreas oceânicas com tráfego semelhante. Em 1975, o pesquisador Larry Cushing examinou mais de 50 anos de registro de navios e descobriu que não há evidências para apoiar as teorias de desaparecimentos misteriosos na área. Estudos posteriores também confirmaram que a taxa de desaparecimento na região não é maior do que em outras áreas oceânicas com tráfego semelhante. Apesar de ter acontecido alguns acidentes famosos na região, muitos desses foram exagerados pela mídia e pela cultura popular, e muitas histórias de sumiços não são bem fundamentadas, sendo baseadas em boatos ou lendas. Além disso, hoje em dia, a tecnologia de navegação e comunicação está muito avançada, tornando as viagens pela área bem mais seguras. É tanto que se você sair do Brasil e ir para Miami, você vai passar por essa região tanto na ida quanto na volta. E eu pelo menos desconheço qualquer pessoa que tenha desaparecido numa viagem para a Disney. Ou seja, a ideia de que o Triângulo das Bermudas é uma área super perigosa e misteriosa é um mito que já foi desmentido pelos fatos e por estudos estatísticos.